Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, do pai do nosso irmão Alan Dutton Jr., publicada pela editora Vida Cristã. A gente vai ler hoje o capítulo 7, que fala sobre o dia de Pentecoste e o Espírito Santo. E diz o seguinte: 3 vezes ao ano, todos os homens judeus eram obrigados a se apresentar diante de Deus no santuário. Essas 3 ocasiões são festas importantes para os judeus. É a Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo. Essas 3 festas eram destinadas a manter Deus no pensamento do povo e a promover a união nacional. A festa de Pentecoste vem sempre 50 dias após a festa da Páscoa. A palavra Pentecoste significa 50. O Pentecoste é também chamado a Festa das Semanas, por ser celebrado 7 semanas depois da Páscoa. Também esta festa é chamada Festa dos Primeiros Frutos. É interessante notar que Deus escolheu a festa dos primeiros frutos para iniciar a seara dos primeiros frutos do poder do Espírito Santo na era cristã. Subtítulo: Um Pentecoste Especial. 50 dias depois da Páscoa, que era também 50 dias depois da ressurreição de Jesus, os judeus estavam observando a festa de Pentecostes. A cidade de Jerusalém estava lotada de judeus. Pelo menos 15 países estavam representados. Atos 2, de 9 a 11. Mas, neste dia, Deus tinha reservado um Pentecoste especial, pois profecias, promessas e poderes iam ser derramados sobre a humanidade neste Pentecostes. O profeta Joel tinha profetizado que Deus ia derramar o seu Espírito sobre toda a carne, com poderes especiais, e que naquele dia todos os que invocassem o nome do Senhor seriam salvos. Joel 2, 28 a 32. João Batista tinha pregado que Cristo ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, 11. João Batista explicou que Deus tinha falado que a pessoa sobre quem ele visse descer e pousar o Espírito, esse era o que batizaria com o Espírito Santo. João 1,33. Jesus Cristo tinha prometido um batismo do Espírito Santo, com poder, não muitos dias depois de sua ascensão aos céus. Atos 1, 5 e 8. Marcos 9, 1, Lucas 24, de 44 a 49. Jesus prometeu uma orientação especial do Espírito Santo para os seus apóstolos, dizendo, abre aspas, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, fecha aspas. João 14, 26. Jesus tinha prometido, entre aspas, poder para seus apóstolos ao descer sobre ele o Espírito Santo. Abre aspas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Fecha aspas. Atos 1, versículo 8. Jesus ordenou aos apóstolos que esperassem em Jerusalém pelo poder do Espírito Santo. Atos 1, versículo 8 e versículo 5 e versículo 8. Eles obedeceram a Jesus e foram para Jerusalém, junto com uns 120 discípulos, incluindo a mãe e os irmãos dele. Atos 1, 12 a 14. Enquanto esperavam este poder, foi feita a escolha de Matias para o lugar de Judas. Atos 1, 15 a 26. Finalmente veio a festa de Pentecoste, e os 12 apóstolos estavam todos reunidos num só lugar.
quando, de repente, desceu sobre eles o Espírito Santo, com poder, cumprindo as palavras de Jesus. Atos 2, de 1 a 4. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Nestes versículos, Atos 2, de 1 a 4, não é usada a palavra, entre aspas, batismo, mas sabemos que foi isso que aconteceu porque Jesus tinha prometido este batismo, quando disse, abre aspas, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Fecha aspas. Atos 1, 5. Note bem que Jesus está falando somente com os 12 apóstolos. O apóstolo Pedro lembrou este fato e estas palavras de Jesus quando citou a conversão de Cornélio perante a igreja em Jerusalém. Pedro disse que, quando Cornélio começou a falar em línguas, ele se lembrou da palavra do Senhor, quando disse, abre aspas, João, na verdade, batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo, fecha aspas. Atos 11, 15 e 16. Quando é que essa promessa de Jesus foi cumprida, se não no dia de Pentecostes? Pedro disse que estas palavras estão ligadas com o ocorrido no princípio, Atos 11, 15. Que princípio? No dia de Pentecostes, quando o reino se iniciou. Neste dia, o dia de Pentecostes, os apóstolos foram batizados com poder e com o Espírito Santo. Começaram a falar em línguas para pregar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas presentes na cidade de Jerusalém. Atos 2, de 5 a 15. A profecia de Joel também começou a ser cumprida. Joel 2, 28 a 32. O apóstolo Pedro, falando sobre a chegada do Espírito Santo, disse, abre aspas, mas o que ocorre é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel, fecha aspas, Atos 2, 16. No fim do seu sermão, Pedro disse, abre aspas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis, fecha aspas. Atos 2, 33. Subtítulo: A importância do Pentecoste. Primeiro, marca a chegada do Espírito Santo. O dia de Pentecostes é um dia glorioso porque marca a chegada do Espírito Santo, com poder para oferecer a salvação para a humanidade. O apóstolo Pedro disse, abre aspas, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, fecha aspas. Atos 2, 39. Outro ponto. Marca a chegada do reino. O dia de Pentecostes é um dia importante porque é o dia em que Daniel profetizou a chegada do reino de Deus. Daniel profetizou que nos dias dos reis romanos, abre aspas, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Fecha aspas, Daniel 2, 44. Os romanos estavam reinando no dia de Pentecostes e o reino de Deus iniciou-se no dia de Pentecoste. Outro ponto, marca o cumprimento de profecias. O dia de Pentecostes é um dia glorioso porque cumpre as palavras do profeta Isaías quando disse, abre aspas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém, fecha aspas. Isaías 2, 3. Isaías profetizou que nos últimos dias a casa do Senhor seria estabelecida e fluiria todos os povos. Isaías 2:2. Não foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes? Outro ponto. Marca a habitação do Espírito Santo. O dia de Pentecoste é importante porque neste dia o dom do Espírito Santo começou a ser
oferecido para todos os que obedecem a Deus. Atos 2, 38 e 5, 32. Neste dia, o Espírito Santo começou não somente a ficar, abre aspas, com o povo de Deus, mas a habitar, entre aspas, no povo de Deus. O Novo Testamento ensina, abre aspas, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Fecha aspas. 1 Coríntios 3,16. O dia de Pentecostes marca a chegada do Espírito Santo na vida dos seguidores de Jesus Cristo. 1 Coríntios 6, de 10 a 20 e Romanos 8, de 9 a 11. Subtítulo: O dom e os dons do Espírito Santo. Antes que adiantemos o nosso estudo, precisamos frisar que há um só Espírito. 1 Coríntios 12, 4. Também devemos notar que o Espírito Santo tem trabalhos diferentes. 1 Coríntios 12, 4 e 8 a 11. O Espírito Santo é sempre o mesmo, mas ele opera ou trabalha de maneiras diferentes. A Bíblia chama isso dons do Espírito Santo. Há uma diferença entre o dom do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é ele mesmo sendo dado. Os dons do Espírito Santo são seus poderes milagrosos dados aos homens. Temos uma lista destes dons em 1 Coríntios 12, de 8 a 11. Conclusão: o dia de Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus, no ano 33 depois de Cristo, em Jerusalém, tornou-se um grande dia para a humanidade. Neste dia, Deus derramou seu Espírito. Jesus batizou os apóstolos com o poder do Espírito. A Igreja de Cristo iniciou com muitas almas salvas, e o Espírito Santo começou a habitar nos salvos. Atos 2, de 1 a 41. Obrigado por acompanhar a leitura e se você está gostando desse livro, O Espírito Santo de Deus no Eterno Propósito, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que todos nós possamos entender como que foi a chegada do Espírito Santo nesse dia de Pentecostes, que é o mesmo dia que iniciou a igreja. Se você tem outras dúvidas da Bíblia também, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?